O restaurante Eie, além dos maravilhosos pratos da culinária chinesa, japonesa e brasileira, tem também opções veganas e vegetarianas. O restaurante Eie oferece uma enorme variedade no seu buffet de pratos. Isso mesmo, você que optou por uma dieta sem carnes, o restaurante Eie é uma excelente opção para o seu dia a dia. Restaurante Eie, Rua Rio de Janeiro 331. Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um programa Conecta, o programa do Clube de Empresários. Então, obrigado você que está assistindo a gente e juntos na missão de desenvolvimento e conexão de pessoas, negócios e oportunidades. Hoje é um tema bacana, um tema que tem falado no mundo inteiro e o que fazer nesse momento de volatilidade total das bolsas. Será que a gente precisa de uma educação financeira ainda melhor no Brasil e no mundo? A gente está com dois profissionais aqui, que hoje a gente vai falar sobre o cenário econômico e seus investimentos. Hoje estamos com Elaine Correia. Seja bem-vinda, Elaine. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para ajudá-los e bater um papo bem descontraído. Seja bem-vindo, Andrew Martins. Obrigado, Felipe. Um prazer de novo estar aqui no grupo. Elaine, um prazer estar aqui na sua presença. E vamos tentar
levar o melhor possível, a maior quantidade de conhecimento para esse pessoal aí. Legal. Já mandar boa noite para a Annelise, que está assistindo aqui com a gente. A Annelise que não perde nenhum programa. A Annelise do Impermeabilizantes Habitares, sempre com a gente. Cláudio Torres, presidente do Clube de Empresários, também conectado com a gente. E todos vocês que estão conectados aí. Então, já vou pedir para você que tem uma setinha logo aí embaixo para compartilhar. Talvez vocês tenham um amigo ou um familiar que está precisando das informações que nós vamos passar aqui hoje. Então vai ser importante que você compartilhe para que ele possa adquirir esse conhecimento também. A Elaine e o Andrew, que não são conterrâneos, mas estão adorando a cidade de Poços de Caldas. Então a gente vai pegar esse início aqui para cada um contar um pouco da história. A gente vai iniciar pela Elaine. Pode ser primeiras damas, Andrew? Com certeza. Muito obrigada, cavalheiro. Gente, novamente boa noite para quem está entrando. Meu nome é Elaine Correia. Eu sou natural de São Paulo, estou a Poços de Caldas há pouquíssimo tempo, né? Na verdade, quando começou o Covid, eu já comecei a namorar a cidade. E eu sou formada em administração pela Universidade 9 de Julho de São Paulo. Trabalhei durante 17 anos, aliás, atuo, né, há 17 anos no mercado financeiro, através de uma grande instituição financeira, a maior do Brasil, inclusive, né? Recentemente, encerrei minha carreira lá como especialista de investimentos, sou certificada CPA 10, CPA 20, CEA e agora recentemente a Ancor, né, que é uma certificação de assessoria de investimentos. E tenho participação em uma escola em São Paulo também de desenvolvimento profissional bancário. Desenvolvemos pessoas que trabalham em bancos, dou aula de matemática financeira HP12C e economia e finanças também. Acho que é isso. Eu vou falar um pouquinho, né, do decorrer do programa, vou falar um pouquinho sobre o projeto que eu tenho de trazer educação financeira aqui para Poços de Caldas, né? Ajudar as pessoas a conquistar a sua independência financeira, a serem felizes, e no decorrer do programa a gente vai falando um pouquinho mais a respeito. Ó, que bagagem tem hoje, hein? E, bom, vamos lá. Acho que muita gente aqui já me conhece, já tem um tempinho aqui na casa, né, do Clube de Empresários. Graças a Deus a gente tem uma parceria já bem longa aí, desde o início. Quando a gente começou? 2018? Final de 2018. Eu lembro, a gente estava lá naquele coquetel. Inesquecível aquilo lá, hein? Lembro daquilo lá até hoje. Bom, gente, para quem não me conhece, me chamo André Martins, sou formado pela PUC daqui de Poços de Caldas mesmo. Sou pós-graduado pela USP em agronegócio, gestão do agronegócio. Depois eu me certifiquei em mercado de capitais, finanças, bank pela Fundação Getúlio Vargas. E também sou certificado pela Ancor, atual assessor de investimentos, cofundador do escritório da Wise daqui de Poços de Caldas. E há algum tempo atrás passei o bracelete de capitão para outro assessor da nossa equipe. E hoje eu represento o segmento private de investimentos da região aqui de Minas Gerais, do sul de Minas, da Wise Advisors. Já deu para perceber que hoje a gente vai ter boas conversas aqui sobre investimentos. A bagagem do pessoal é grande. Já queria pedir para todos que estão mandando boa noite. Boa noite para a Annelise. Annelise, você já compartilhou? A Leomara Milani também, da Leomara Moda Gestante com a gente, mandou boa noite. Boa noite, Leomara. Quero ver se você compartilhou também. O Thiago Mariano, o secretário de Desenvolvimento de Poços. Boa noite, turma. Compartilha aí também, Thiago. A Tiara, o Leonardo da Superlimp, novos associados do clube também, entraram na semana passada, comentaram boa noite. Compartilha aí também, pessoal. A Renata mandou um boa noite, a Renata da Star Work Uniformes. Quero ver você compartilhar também, viu, Renata? Tô de olho, mas eu sei que você acompanha todos os programas aqui. O Pedro Funchal comentou assim que, além de tudo, você é um gato. Pedro, são seus olhos, meu querido. Te amo. Pedro, quero ver você compartilhar aí. Gente, por que vocês escolheram ir para a área de investimentos? Bom, no meu caso, eu caí um pouquinho de gaiato no navio, né, no mercado de investimentos. Lá nos primórdios, né, em 2002, quando eu entrei nessa grande instituição, que nem era essa que eu estava, houve fusão depois, né, eu comecei, naquela época eu não precisava nem de faculdade para entrar, né, na empresa.
e entrei como operadora de telemarketing, né? E nesse interim de 2 anos ali na operação, eu comecei a me familiarizar um pouco com as certificações do mercado, que é a CPA 10. Aí eu fui lá sozinha, peguei uma apostila, comecei a estudar e tirei a CPA 10. E aí surgiu uma vaga na Invest Shop Corretora, não sei nem se nem existe mais, numa corretora de valores que operava no mercado de renda variável. E fui na entrevista, dentro do banco mesmo me desenvolvendo, né? Fui para uma entrevista e passei, né? Então ali eu comecei a gerir carteiras de clientes para a mesa de renda variável. Eu comecei no operacional, né? Fazendo só a parte operacional para os clientes. Depois nós construímos uma carteira. Cada assessor tinha, cada especialista, analista na época, eu nem lembro qual era o cargo, tinha a sua carteira e ali a gente operava a bolsa. Comprava, vendia ações, fazia preço médio, né? Tentava diminuir o custo de operação para os nossos clientes. Houve a fusão. Desde então, quando teve a fusão, eu me destaquei na parte comercial do banco e aí eu fui convidada a participar, a trabalhar na área de qualidade desse grande banco para a área de investimentos. Então, eu monitorava os especialistas de investimentos, ajudava os gestores a fazer gestão desses especialistas. E aí veio a era digital, né? Fiquei 6, 7 anos mais ou menos cuidando dessa parte de qualidade desse grande banco, clientes de alta renda. E aí veio a parte digital e eu não tinha expertise em renda fixa e muito menos previdência e muito menos fundos de investimentos. Eu não sabia nada, não conhecia nada a respeito. E eu falei para minha grande chefe na época, Ana Mesa, um beijo se ela estiver me assistindo. Falei, Ana, eu quero voltar para a área comercial. E dificilmente num banco, quando se trabalha numa área comercial, o que as pessoas mais querem é ir para a parte administrativa, né? Que para elas é esse desenvolvimento. Você entra na porta de entrada comercial e vai para o interno. E eu fiz ao inverso, porque eu precisava desse conhecimento. E ali eu tirei a minha CPA 20 sozinha também, estudando. Tirei o meu CEA, né, que é o Certificado de Especialista de Investimentos da Anbima. Para quem não conhece, a Anbima é a Associação Nacional dos Bancos de Investimentos. É um órgão autorregulador que trabalha lado a lado ali com a CVM, o Banco Central, né? Porque, ao contrário do que muitos pensam, o mercado financeiro brasileiro é um dos mais fortes do mundo. É um dos mais regulamentados do mundo. Até muito mais que os Estados Unidos. Então, as pessoas às vezes têm medo de entrar, porque, né? Mas, na verdade, assim, para nós hoje, 2020, tá o Wendel aqui que não me deixa mentir. Para você ser um assessor de investimento, quanto que você tem que estudar? Quais são as regulamentações que você tem que seguir? Realmente. Não é verdade, realmente. Wendel? E eu não só concordo, como eu reafirmo isso que você está falando. Os grandes players do mercado enxergam hoje o Brasil como o mercado financeiro mais bem regulamentado, assim, disparado na frente dentro de todos os grandes mercados. Obviamente que Estados Unidos, em termos de economia, bolsa de valores, etc., está anos-luz na nossa frente, mas em termos de regulamentação, nós estamos anos-luz na frente deles também. Então, isso já transmite para quem está imaginando, pensando ou tem algum intuito de entender um pouco melhor, pode saber que tem uma segurança extremamente bem preparada atrás disso tudo aí, né? E só finalizando aqui a minha carreira, rapidamente, né? Tá quase um bloco de carreira. E aí eu fui ser especialista de investimentos no segmento de alta renda. Encerrei minha carreira nesse grande banco, só que há 3 anos atrás eu aprendi, eu estava num lugar de descontração com um amigo meu, ele falou assim, vamos começar a ensinar pessoas? Aí eu até falei para ele, Rodrigo, não, você, né, comecei aquele medo, invade, não, ele, vamos. A gente começou num prédio, lá na Santa Cruz, para quem não conhece, em São Paulo, é um bairro que tem em São Paulo chamado Santa Cruz, do lado do metrô. Era um prédio tadinho, velho, caindo aos pedaços. A gente tinha que pedir licença para os mendigos para poder entrar, para poder lecionar. E ali a gente começou. Um ano depois, a nossa escola já está na Faria Lima, né? Hoje a gente, não mais presencial, mas sim eu dou aulas ao vivo. Então, dou aula de renda fixa, renda variável, derivativos, sistema financeiro nacional. E aí eu descobri que eu
era minha vocação, ensinar as pessoas sobre mercado financeiro e junto com a Escola Você Bancário de Desenvolvimento Profissional, tem também agora a Martelo Educação Financeira. Inclusive, galera de Poços, nós estamos com um projeto de trazer uma franquia para cá, né, de ensinar as pessoas a lidar com o dinheiro. A gente vai falar um pouquinho a respeito. E aqui estou, vim para cá por conta do Covid, né? E acabei ficando por ter me apaixonado por essa cidade, já conhecia, e aqui surgiram oportunidades e eu vim aqui ajudar vocês. Show! E o Andrew, como que foi? Bom, como você caiu aí nesse mundo? Bom, na verdade não foi nem uma queda, né? Na verdade foi uma opção mesmo de estilo de vida. Meu currículo não chega nem na metade da nossa querida convidada aqui, mas assim, na época que eu estava em meados da minha pós-graduação, mesmo como bolsista, há 3 anos atrás mais ou menos, começaram a falar um pouco mais de mercado financeiro, começava-se a falar um pouco mais de criptomoedas, etc. E de cara, o que tem uma quantidade, assim, o marketing hoje em dia, né, é muito pesado em cima desses ativos de renda variável, mas naquela época era ainda mais ainda uma curiosidade saber de criptomoedas, etc. Então eu fui procurar no Facebook, procurar conhecimento em cima daquilo e comecei a me interessar. Eu era bolsista, ganhava pouco, mas, poxa, todo mundo que tem um pouquinho, né? Eu acho que tem muita gente que passa por isso hoje, pelo menos a grande maioria do Brasil passa por isso hoje, ganha um pouquinho e fala, poxa, o que eu posso fazer com isso aqui? E foi exatamente essa dúvida que me surgiu, comecei a estudar. Fiz um curso de investimentos primeiro, né, um curso de mercado financeiro para entender os investimentos básicos, e daí em diante eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, fazendo as operações em derivativos, fazer uma operaçãozinha em bolsa, alguma coisinha lá e aqui, e comecei a fazer, comecei a ter resultado, e algum amigo meu me perguntava alguma coisa, o que você está fazendo? Por que você está ganhando? O que você está fazendo assim? Comecei a ensinar ensinava outro, um pouquinho família, e aí quando veio eu tive aquela sacada, né? Falei, poxa, eu acho que talvez dê até para fazer isso para outras pessoas, mas no meio do caminho isso foi esfriando, continuei fazendo só para mim, achava isso uma realidade muito longe, e aí tive a oportunidade de ir para o Pará, né? Em um dos grandes redes de frigoríficos hoje, né, os grandes confinamentos do país, não posso falar em empresa aqui, mas era uma coisa, realmente representa uma empresa gigante, e lá tinha uma operação, né, que rodava a exportação de animais vivos, boi vivo, e a gente precisava lá, tinha a demanda do financeiro em fazer o redeamento dessas commodities, né? O boi gordo, fazer o travamento para a exportação da commodity em si, boi gordo, fazer travamento em dólar. Como a alimentação era cerca de 35 mil bois, a alimentação disso era uma coisa realmente absurda, então eram silos e silos de estoque de alimentos, então a gente tinha que fazer hedge em outras commodities, como milho, soja, enfim. E um dia, batendo papo, numa mesa de jantar, sentei do lado de uma pessoa que, por eventualidade, era o gestor financeiro de lá e era o cara que fazia essas operações de hedge, né, que a gente chama hedge, mas é proteção para quem não conhece, fazia essa proteção, né, da operação como um todo, e a gente começou a bater papo, e eu com aquele pouquinho de dinheiro, já fazendo alguma coisinha ou outra, surgiu um papo incrível. E ele tinha um extremo conhecimento e uma bagagem muito grande, e fez uma recomendação para que eu fosse fazer um curso na GV, né, e fez uma indicação para lá, e foi onde eu me encontrei, acabei tirando a certificação Ancor, que também é aplicada pela GV, incrível. E onde fui crescendo e fui vendo que realmente, além de fazer o que eu gostava, que era trabalhar com agronegócio, que também está dentro do mercado financeiro, eu poderia também ajudar outras pessoas a investir o seu dinheiro melhor. E fazer disso, além de uma ajuda para a sociedade como um todo, fazer disso uma fonte de renda. E graças a Deus os ventos foram muito favoráveis, né? A gente começou em São Paulo, em 5 amigos, era uma outra empresa na época. E aí, ao final disso, eu acabei querendo crescer um pouco mais, novas oportunidades surgiram. Foi quando eu conheci o meu CEO, que é o Lucas Rocco, inclusive, se ele estiver ouvindo isso aí, um grande abraço para ele e gratidão eterna pela oportunidade que você me deu.
cresci muito e a gente tive a oportunidade de, poxa, podemos voltar para Poços de Caldas. E foi quando vim para cá em novembro de 2018, não, mentira, outubro de 2018, e a gente já tinha um escritório em pré-montagem aqui, a operação não estava rodando redondinha, mas o Lucas tinha dado uma grande meta, a gente tinha um grande sonho de fazer isso aqui rodar, e graças a Deus a gente tinha começado com um capital extremamente pequeno no final de 2018, e a gente, assim, eu não sei nem falar em percentual, mas até dezembro de 2019 a gente deve ter feito pelo menos uns 10.000% de crescimento. Isso foi uma coisa absurda, graças a Deus, né? Então hoje cá estamos, uma empresa que tem dado muito resultado, graças a Deus, e com a evolução do tempo, eu acho que muito com a fidelidade, com a transparência que a gente vem trabalhando, a gente acabou tendo que segmentar para dar qualidade, aumentar, dar escala no serviço, e me passaram para esse segmento que é um pouquinho mais restrito, que é o segmento que a Elaine trabalhava, que era o alta renda, que é o segmento private, né? Que são um trabalho um pouco mais cauteloso, um pouco mais de responsabilidade, porque a gente começa a trabalhar com um dinheiro um pouco maior, um nível maior. Mas também isso é uma coisa muito boa, que acaba que a gente começa a conhecer pessoas de muita bagagem, e além de a gente trabalhar, prestar um serviço de assessoria, a gente também aprende muito, né? A gente acaba brincando lá, os Faria Limers lá ficam brincando que o assessor de investimento é o único cara que vai de metrô prestar um serviço e dar conselho pro cara que vai de Rolls Royce pro trabalho, né? É bem assim. Não é isso? É verdade. Agora, já sabemos um pouquinho como que caíram nesse mundo. Posso só fazer um adendo? Eu acho incrível a formação do Endrel, né? Como ele utilizou essa formação para encaixar com a questão do mercado financeiro e se desenvolver, né, cada vez mais. Então, independente de segmento, embora tenha muito a ver a questão de commodities, né, contratos a termo, forwards, que podem ser feitos na Bolsa, esse acho que é um dos menores, acho que deve ser um percentual menor de quem se forma, né, no que você formou, seguir esse caminho, né, que é a parte da agropecuária. Mas é incrível e, assim, qualquer segmento, você pode entrar no mercado, você pode buscar conhecimento, né? Como dizia o filósofo americano Benjamin Franklin, o maior investimento da vida é em conhecimento. E esse é o que vai te trazer o maior retorno da vida, né? Então, antes da gente pensar em dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vamos, né, conquistar liberdade, né? Vamos buscar conhecimento, né? Que isso já é o primeiro caminho ali, é o primeiro passo para galgar outros pilares que a gente vai falar aqui depois. Daqui a pouco a gente vai falar dos 6 pilares, né? Sim. Mas antes vou mandar um boa noite, que tivemos muito boa noite aqui. Primeiro para a Raeli. Boa noite, viu, Raeli? Tô com saudade de você, vamos marcar um café para semana que vem, mas antes eu quero ver se já compartilhou aí com os amigos, viu? O Danilo Mendes comentou: Elaine é excelente profissional, tem muito conhecimento, ótima didática e um enorme propósito. Ana Lúcia da Silva Rufino mandou boa noite, Lucinha. A Cassie Correia mandou um boa noite também, boa noite, Cassie, já compartilhou aí? A Helena Garcia comentou: parabéns, mamãe. O Rick Schultz, o Rick vai ser um novo integrante do Clube de Empresários. Boa noite, viu, Henrique? A Flávia Vieira, da SCB, a Flávia que veio aqui no programa passado, foi um programa espetacular também. Boa noite, Flávia, já compartilhou também, Flavinha? A Adriana Lourenço comentou: parabéns, amiga. E a Flávia Vieira comentou: show de conhecimentos. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os 6 pilares do investimento. Então, tenho certeza que você tem um amigo ou tem um familiar que precisa desse conhecimento. Então, enquanto nós vamos para o Reclames do Plim Plim, compartilha aí, que a gente vai ver algumas imagens aéreas de Poços de Caldas e eu vou pedir para a produção colocar aí para você.
Vimos aí essas belas imagens aéreas de Poços de Caldas. Um abraço para o Leandro da Skyvision, que fez esse vídeo espetacular. Então, como vocês podem ver, quem precisar de imagens aéreas já sabe quem chamar, Skyvision, viu? Ó, já vi os comentários aqui, bastante gente compartilhou. A Cassie Correia comentou, já compartilhei. A Tiara comentou, já compartilhado. A Raeli falou, oba, cafezinho, e compartilhadíssimo. E a Cassie Correia comentou que já compartilhou também. E agora, para o momento todos esperavam no segundo bloco. Os 6 pilares dos investimentos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quais será que são? E preparada, Elaine, para a aula agora? Bom, gente, está o Andrew aqui, que não me deixa mentir. Quando as pessoas sabem, né, que nós somos do mercado financeiro, né, Andrew? Quando as pessoas conhecem mais ou menos o nosso trabalho, a primeira pergunta que é feita é: qual é o melhor investimento? O que vai me render mais? Porque as pessoas só pensam em rendimento, em crescimento de patrimônio, né? Mas antes da gente pensar em investimentos, do pilar investimentos, nós vamos falar um pouquinho de planejamento financeiro, tá? Onde ele é a base de 6 pilares. Investimento é um dos pilares, que é o segundo, mas não é o mais importante. O mais importante é educação financeira. E nós, como cultura, né, brasileira, não é culpa nossa, né, e culturalmente falando, nós brasileiros, infelizmente, não temos a educação financeira como base nas nossas escolas, né? E nós também, não sei vocês que são muito mais novos que eu, mas na minha época, quando eu era criança, a gente viveu a hiperinflação, né? Onde os nossos pais iam no mercado na parte da manhã e em um dia tinha 80% de inflação. Né? Então você ia para comprar um feijão, por exemplo, a R$10, à tarde já estava valendo R$80. E aí qual que foi a cultura que a gente herdou? Que o dinheiro naquela época é como se fosse uma batata quente. Né? Eu tinha que gastá-lo rapidamente, né? Porque se ficasse na minha mão ele desvalorizaria. Né? E isso foi vindo, né? de avós para filhos, de filhos para filhos, de netos, e assim a gente veio. Né? E aí, foi feita uma pesquisa em 2014 por uma agência chamada Standard Poor's, que é uma agência de rating americana. Isso foi em 2014, onde ela pesquisou 126 países, né? E o Brasil ficou em 74º nesse ranking, atrás de países africanos como Madagascar, eu sempre enrosco em falar essa palavra, Zimbábue e Togo. Né, ficamos atrás, inclusive. E outra pesquisa mais recente foi feita agora, na crise, que 66% das famílias estão endividadas. Né? E assim, é uma realidade nossa. Né? E mesmo para quem tem dinheiro guardado, as pessoas às vezes têm um montante guardado e falam, vou colocar na bolsa de valores de uma única vez, eu quero ganhar dinheiro. Só que esquece da reserva de emergência. Né? A gente precisa de uma reserva de emergência, porque imagine, né, a pessoa tendo que resgatar da bolsa no momento impróprio para se socorrer de uma emergência. Mas antes disso, que eu estou pulando fases, né, voltando um pouquinho mais para a educação financeira, falando da nossa cultura, então nós, por si só, já temos essa cultura, né, de gastar. Eu estou com dinheiro, vou comprar um carro, estou com dinheiro, vou comprar um imóvel, às vezes já tem até o seu imóvel, vou comprar um imóvel para investir, né? E talvez esses caminhos não sejam os mais adequados de acordo com o seu prazo, perfil e objetivo. Né? Então, gente, antes da gente falar de investimentos, de mercado, que agora a onda do momento é bolsa de valores, há 4, 5 meses atrás o terror do momento era bolsa de valores, né? Então, quando a pandemia veio, acontece que tem um passo antes, que é a gente saber lidar com o nosso dinheiro. Né? E assim, a gente tem que consolidar uma vida financeira, na verdade, não para guardar mais dinheiro. Né? Você tem que consolidar uma vida financeira de forma que na sua velhice você possa ter escolhas. Né? Escolhas felizes, como eu comentei ontem. Né? Que você possa estar mais com a sua família, que você possa viajar. Né? E aí, tendo essa educação financeira, né,
Aí, que é o primeiro pilar do planejamento financeiro. E de onde surgiu isso, na verdade? Só falando rapidamente aqui. É um conceito global que se chama CFP, né? Planejador Financeiro, Certified Financial Planner. Esse conceito global, ele nasceu em 1964. Tá? Na época foi criada uma graduação para isso. A partir de 1985, criou-se a certificação, né, de planejador financeiro, e hoje é existente também em 126 países, onde há 188 mil planejadores financeiros no mundo, disseminando, né, essa cultura dos 6 pilares que a gente vai falar. O que ainda é muito pouco. Muito pouco, a gente está falando de população mundial, né? Então, assim, e para nós aqui no Brasil, muito menos ainda. Né? São certificações que vêm surgindo, né? Hoje as pessoas buscam por mais informação, dado a internet, dado tudo que você quer buscar está ali, né? E assim, tá havendo uma procura muito grande, graças a Deus. Por quê? Famílias com educação financeira boa, sustentável, não é só bom para a família, é bom para um país, é uma cadeia produtiva. Né? Então, quanto mais famílias, mais pessoas se educarem financeiramente, todos ganham, a nação ganha, né? Ganha de forma eficiente e sustentável. Né? E aí, o segundo pilar, a gente fala sobre, depois que a gente teve essa educação, ajudou as pessoas a pouparem, né? A traçar os seus sonhos, os seus objetivos de acordo com aquilo. E não pensem, gente, que só é gente que não tem dinheiro, que não tem educação financeira, não. Viu? A Martelo Educação Financeira lá em São Paulo já fez atendimento de mais de 1000 famílias, né? E pessoas que também têm bons salários, bons empregos, estrutura, não tinha educação financeira, assim, o dinheiro tinha, mas assim, a gente se via gastar muito com coisas supérfluas, onde se a pessoa tinha dinheiro guardado, ela poderia ter mais, né? E aí foi aonde se consolidou tudo isso, e aí a gente passa para o segundo passo, que aí a gente fala de investimentos, né? Onde a gente fala de reservas, a reserva de emergência, aí entra a carteira de investimentos, que aí o Wendel pode falar um pouquinho mais para a gente a respeito disso. Pode falar? Você pode falar ainda? Um pouquinho das carteiras? Meu Deus, sabe? Claro. Carteira é difícil. Sim, com certeza. Só vamos tentar dar uma pontuada aqui, só para tentar situar as pessoas nesse momento que a gente está vivendo, já trazendo o planejamento financeiro e casar as coisas, porque tudo anda junto, né? Sim. Não adianta nada eu falar que eu vou ter o melhor investimento possível sem ter um objetivo pré-programado, que é realmente fazer isso, sair do papel que a Elaine falou e colocar isso na prática. Como é que a gente costuma montar isso? A gente precisa levantar alguns dados da vida financeira da pessoa como um todo. Então, sim, quanto que a pessoa ganha, quanto que ela consegue gastar, a capacidade de poupança dela para ela fazer de investimentos, né? O que ela já tem de imóveis, né? Se ela tem filhos, se ela não tem, se ela já se preocupou em fazer planejamento tributário com a previdência privada e recolher, economizar um pouco em tributos de imposto de renda, se ela já se preocupou em fazer o planejamento da sucessão de tudo aquilo que ela tem acumulado ao longo da vida, para que seus filhos não tenham o desprazer de, num momento inoportuno, depredar, dilacerar o patrimônio que foi acumulado ao longo de muitos anos. Então, a gente precisa levantar uma série de fatores. A partir do momento que a gente consegue levar isso, hoje nós usamos algumas ferramentas que nos auxiliam muito a projetar isso, o quanto que a gente deveria de fazer, né, de caso a caso, de reserva de emergência, o quanto que a gente poderia colocar em investimentos, qual o tipo de rentabilidade anual que a gente vai precisar buscar, quando a gente sabe que buscando, coletando uma série de dados desses e fazendo uma projeção de longo prazo, que é para a liberdade financeira que a gente fala, que é o objetivo de não que eu vá me aposentar, mas que eu fique livre do meu trabalho, independente do meu trabalho. Porque vamos colocar o caso de um profissional de saúde, um médico, por exemplo. Normalmente são profissionais que têm uma capacidade de geração de receita muito grande, e se eles tiverem uma educação financeira ao decorrer da vida, eles vão conseguir ter uma liberdade muito antes do que a maioria, se conseguirem economizar certinho. Então, não quer dizer que se um médico com 45 anos tiver sua liberdade financeira, ele vai parar de trabalhar, muito pelo contrário.
Aí eu acho que até facilita a paixão pelo trabalho. E 45 anos, separar, mas é possível. tem tanta coisa. Mas é possível. Não, mas tem muita coisa para geração de gerar para a renda, sociedade, né? ainda já Com parar, certeza. acomodar. Mas eu tô te dando esse Não, case. entendi na parte de liberdade. Exato, eu tô te dando esse case porque eu tenho comigo uma pessoa, uma médica, né? Uma pessoa incrível que já está tranquila. Hoje, só de rendimentos, ela já tem o que ela gasta. O orçamento mensal dela já é pago pelo que ela já tem de rendimentos. E ela já conseguiu, ela tem 45 anos. Uma pessoa super nova, né? Então, há essas possibilidades. Então, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito profissional. Hoje em dia, que existem inúmeras ferramentas que nos possibilitam fazer isso. Obviamente, você ter um planejador financeiro ou alguém que te auxilie nesse processo vai ficar muito mais fácil, porque cada um tem o seu core business, né? Cada pessoa tem a sua profissão. E então, sim, é muito de bom grado cada um ficar no seu quadrado. Obviamente que todo mundo tem que ter uma noção básica do apanhado geral para que consiga ter, né, um bom casamento em todas as informações. Então, hoje, o que a gente faz, no caso, eu profissional, o que eu faço quando uma pessoa vem fazer uma reunião querendo, eu tenho um dinheiro para investir, vamos supor, eu tenho R$1 milhão para investir, o que eu vou fazer? Eu falo, não, para lá, vamos começar a entender. Então, é aquele mesmo processo, quanto você ganha, quanto você gasta, o que você tem hoje, não tem, está patrimonializado. Traçar os objetivos. Traça os seus objetivos. Aí, a partir desse momento, eu sei exatamente o que eu preciso buscar de rendimento para esse cara no ano, né? Obviamente que se for uma coisa muito surreal, a gente vai ter que remanejar isso de alguma forma, né? Ou a gente começa a poupar mais um pouco para ter uma capacidade de aporte mensal um pouco maior, ou a gente cria um novo negócio, uma fonte alternativa de renda, que também é uma indicação muito grande de todos os maiores conhecedores de mercado, sempre tenha como segurança para si próprio uma fonte alternativa de renda, né? Investimentos é uma delas, mas por que não um segundo negócio também? Né? Eu acho que é uma coisa bem plausível da gente buscar. E aí, a partir disso, a gente vai estruturar a carteira de investimentos, né? Aí vem todos aqueles produtos que quem estava na live ontem lá teve a oportunidade de perceber o casamento entre a situação econômica que a gente vive hoje e as principais oportunidades que a gente tem de produto, né? Porque um produto que é bom hoje para você, daqui 2 anos ele pode não ser bom para você e pode ser um péssimo produto também. Então, tudo no seu tempo, a gente vai dançando conforme a música, o cenário econômico vai mudando, os investimentos vão deixando de ser interessantes ou vão sendo cada vez mais interessantes. Uma comparação que a gente faz sempre aqui é sempre tentar fazer o cálculo do rendimento de um investimento em cima do lucro real e não daquilo que realmente está lá na tabela lá. Poxa, meu banco me dá tanto de rendimento. Ou mesmo a poupança, né? Que agora a Selic ontem 2%. Baixando a 2%, a poupança por lei, com a Selic abaixo de 8%, ela só pode dar 70% da Selic. Com 2%, 70% de 2% é brincadeira. 0,12, né? 0,11 É uma coisa absurda, né? Então, e a gente vive um cenário onde a gente tem uma inflação, tem essa taxa de juros, e se você desconta a inflação menos essa taxa de juros, a gente tem um lucro real. Então, a gente entrou realmente num cenário de lucro real negativo. Então, hoje, se eu tiver dinheiro aplicado em CDI, né, 100% CDI, eu estou com o meu patrimônio sendo defasado ao longo do tempo pelos juros real. Isso eu não estou nem incluindo a tributação, que é imposto de renda, né, em cima disso. Então, tem uma série de fatores. E aí vem, depois para que a gente montar toda essa estrutura, né, que vai depender de muita coisa. É difícil a gente falar, né, Elaine, de uma forma muito generalista de investimentos. Uma receita, assim, porque depende do perfil, né? Exato. É igual quando você vai no moderado, médico. açúcar, Né? Por exemplo, eu estou com dor de estômago, o Andrew com dor de estômago, o Felipe com dor de estômago. Se você senta todo mundo com dor de estômago. Todo mundo. E aí você senta na frente do mesmo médico e você fala as suas causas, né? O que está acontecendo com você, Andrew chega, fala a mesma coisa e para o mesmo médico. O remédio não vai ser o mesmo, né? Você tem as suas limitações, você as suas e eu as minhas, né? Ele vai indicar, ele vai perguntar, você tem alergia, você tem diabetes, você tem não sei o quê. Então, assim, a medicação, por mais que o problema seja o mesmo, vai ser diferente. Sim. E com assessor de investimentos, um especialista de mercado de investimentos, não vai ser diferente. Porque o seu momento de vida é um, o dele é outro, da minha mãe é outro, né? As pessoas, a tolerância a essa oscilação louca de mercado, a sua é uma, a dele é uma, a minha é outra. Os prazos são diferentes. Então não existe fórmula mágica,
Né? Não existe aquele produto, eu vou colocar tudo em Bitcoin que eu vou estourar no norte. Gente, se fosse assim, ninguém trabalharia no mercado financeiro, ia ser todo mundo rico, bilionário, não precisaria trabalhar. Né? Não existe fórmula mágica. E a gente sempre fala que na carteira de investimento, assim, quando a gente vai analisar um cliente, são 3 perfis. Então, por exemplo, você quer comprar uma Ferrari, Felipe, e daqui um ano... Como você sabe? Só que você não tem dinheiro suficiente para comprar essa Ferrari daqui a um ano. Então, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar com prazo, com a sua tolerância a risco, prazo, tolerância a risco e a grana que você tem a aportar. Eu vou falar assim para você, Felipe, você vai ter que, assim, você tem pouca grana, então você vai ter que mexer nos outros 2 pilares. Ou você aumenta esse prazo, e se você for conservador, ou você aumenta a sua tolerância a risco. Os 3 juntos não dá para você ter curto prazo, risco alto, né, com pouco dinheiro e ganhar o mundo. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Né? Então, são coisas que um especialista, ele te ajuda a pensar. Eu atendi um cliente há um tempo atrás, no qual ele tem a pretensão de comprar um imóvel de 2,5 milhões de reais. É um casal que ganha bem, não tem muito dinheiro aplicado, né? E aí é aí onde entra o que a gente estava falando de organização financeira dentro de uma carteira de investimentos. O cara nem reserva de emergência tinha, assim, tinha, mas não supria, né? Quando a gente fala de reserva de emergência dentro do que o Andrew estava falando agora, que é o segundo pilar de carteira de investimentos, a gente sempre indica as pessoas terem de 3 a 6 vezes o valor da renda mensal. Então, por exemplo, um indivíduo que ganha 5 mil reais por mês, só um exemplo, ele tem que ter pelo menos 30 mil. Se ele for CLT, 15 mil supre. Se ele for um profissional liberal, 6 vezes supre. Né? E esta reserva não existe aquela que vai pagar mais ou menos. Eu não tenho que me preocupar com rentabilidade. O meu objetivo para 30 mil reais é o que eu vou fazer com ele. Furou o pneu, bati o carro, tive que fazer uma cirurgia que o convênio não cobriu. Disponibilidade, né? É a disponibilidade, que é a liquidez. Que a gente chama no mercado de liquidez, né? Liquidez, exatamente. E aí, normalmente as pessoas acham muito ruim, né? Acho que a gente estava conversando ontem, Verdade. Né? As pessoas, quando a gente trabalha com ajuste fino de carteira, uma coisa bem lapidada mesmo, porque querendo ou não, a melhor analogia que eu poderia usar aqui é lapidar mesmo a carteira de investimentos, porque quando a gente fala de finanças, de dinheiro de uma família, a gente está falando da maior joia da família. Então, a gente precisa realmente lapidar isso, fazer um ajuste fino. Então, a gente tem uns casos de sempre prezar muito por ter liquidez dentro das carteiras, ou seja, tem que ter sempre dinheiro disponível. Só que esse dinheiro disponível não quer dizer que ele vai ficar parado na conta corrente, né, gente? Nem muito menos na poupança. Existem algumas coisas um pouco melhores. Sim. Não muito melhores, porque não existem milagres, né? Exato. Então, alguns produtos que hoje no mercado estão indexados ali na Selic, eles são, são indexados, eu digo, usam aquele benchmark, um comparador que eu tenho uma instituição financeira que tem um título de um certificado de depósito bancário, um CDB lá, pagando 104% da Selic, certo? Por que eles fazem isso? Porque se for pagar 100, eu vou para o Tesouro direto, porque é muito mais seguro. É Tesouro Nacional, risco majoritário. Então, tem que dar um pouquinho a mais. Então, normalmente esses títulos, onde você vai ter a liquidez em D+0, D+1 no máximo ali, que é para esse objetivo, que é para liquidez, 6, 7 meses do seu orçamento ou do seu salário, enfim, depende muito do que você pode jogar, mas é a realidade, né? Não vão dar muito. Só que tem o outro lado que não é só deixar o dinheiro para você usar quando você tiver algum tipo de sinistro na tua vida e você for precisar utilizar esse dinheiro. A gente precisa ter liquidez porque surgem oportunidades a todo momento, né? Então, nessa parte é bom ter separado a reserva de emergência e uma reserva de oportunidade ou manter as duas juntas? Tem que ter as duas juntas, sempre, sempre. Porque as oportunidades no mercado financeiro correm no tempo da luz, muito mais do que no mercado real. Então existe um mercado financeiro e um mercado real. E a gente tem visto que o mercado financeiro, eu estou puxando agora para o cenário econômico de novo para não fugir muito do tema. A gente tem visto um mercado financeiro voltando numa velocidade muito mais rápida do que o mercado real. Hoje a gente não vê as lojas bombando de gente, nem vê tanta gente gastando. Tanto que não tem tanta gente gastando que a gente não tem uma geração de inflação
tanto que tivemos meses que tivemos deflação da nossa economia, né? Isso também facilita com que o banco jogue a taxa de juros para baixo. Então fica esse casamento sempre, então anda de muito mãos dadas isso, né? Então eu preciso de ter uma liquidez para que quando surgir uma oportunidade eu consiga pegar. E isso acontece o tempo inteirinho no mercado. Então, a gente tem que ter esse dinheiro da oportunidade, né? O custo da oportunidade a gente não pode deixar passar. Então, sim, a gente tem que colocar essa relação de custo da oportunidade e do dinheiro ficar parado sem render nada, né? Então, quando eu travo o dinheiro de alguém por muito tempo, eu tenho que colocar isso na cabeça, né? Por exemplo, existem algumas estruturas que são chamadas certificados de operações especiais. De operações estruturadas. Estruturadas, né? COI. São algumas estruturas que você monta junto, mistura o melhor dos dois mundos, teoricamente, a renda fixa e a renda variável, né? Só que normalmente eles travam o cliente. Obviamente dá uma segurança, de você não vai perder o capital alocado em D0 ali, né? Mas você tem 5 anos daquele vencimento, pode dar certo ou não pode dar certo. Então, existem algumas operações nesses certificados que no passado realmente não faziam sentido. Olha para você ver como o mercado muda. Hoje, o COI faz muito sentido desde que a estrutura seja uma estrutura boa, seja uma estrutura avaliada, né? Tem que ter um rating, uma equipe por trás para fazer a avaliação disso. Mas veja bem, uma estrutura como essa que tem um prazo de 5 anos, que ela tem um potencial de dar um ganho muito alto, e você tem o risco zero, né? De não perder o capital, mas você tem um risco de oportunidade. Tá, o que é risco de oportunidade? É inflação mais Selic. O que a gente tem hoje? Negativo. Então faz sentido hoje eu correr o risco de deixar um capital alocado, pelo menos para fazer um ajuste fino numa estrutura como essa. Né? Então, assim, a gente tem que olhar muito com os bons olhos, porque você olha, às vezes as pessoas têm muito acesso à internet e ficam olhando muito YouTube, aí todo mundo senta o pau nesse tipo de estrutura. Então, acho que a gente tem que ter muito bom senso das coisas. Então, cada cenário é um cenário, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Né? E aí a gente parte para os outros segmentos, né? Que vem a parte de fundos imobiliários, que num cenário como esse, por exemplo, para a maioria, assim, no interior, a gente gosta muito, tem a cultura de sempre fazer investimentos em imóveis que é seguro. Terrenos, porque né? Porque naquela época, né, da inflação e etc., a terra, o imóvel era o que te dava segurança. Né? E era a questão também que você não podia ficar com o dinheiro na mão, justamente por conta da inflação, né? Então, não tinha muito conhecimento no mercado, então você comprava o terreno, você comprava o imóvel, né? E culturalmente também falando, o brasileiro ele é apegado ao tijolo, porque ele gosta de ver, né? Ele gosta de apalpar, falar, não, esse portão é meu, esse tijolo é meu, né? E assim, sendo que hoje, um imóvel numa crise, por exemplo, é um bom negócio quando está alugado, né? É um bom negócio para quando está alugado, e mesmo assim existe a manutenção geralmente do imóvel, que geralmente fica por conta do dono, então acaba sendo um custo também. E se você não quiser administrar, você paga uma taxa de administração para uma administradora, né? Você corre o risco desse imóvel ficar vazio, né? E aí você custear IPTU, essas coisas, né? E algo com baixa liquidez, que você não tem como Sim, porque se eu precisar de dinheiro, onde que eu vou tirar? Sim. O imóvel, você vende de um dia para a noite? Até vende. Aí o que vai ganhando preço, é onde você perde. Exatamente, aí Explica, onde vem Andrew. A segurança, a minha segurança dos imóveis. Eu precisei do dinheiro, vou ter que dar preço de banana. Um imóvel, sei lá, de 300 mil, vou ter que vender por 150 mil. Exato. Eu perco 100, como se fosse ações na Bolsa de Valores, entende? Então, exatamente. Então, assim, as pessoas têm que entender que tudo anda junto. Gente, né? As pessoas pensando, né? Não é verdade? Todo mundo pensando agora no cenário de crise lá. Dia 19 de março, pior dia do ano. Bolsa, 60 mil pontos praticamente, 50% de queda. Gente, mas pelo menos eu tenho meu imóvel aqui. Ok, tá lá. Se você precisar de dinheiro, venda. Vai perder. Vamos vender. Vamos ver quem que paga mais 50%. Não vai pagar. Eu sempre digo... Só um minutinho. Antes da gente ir pro próximo bloco, que a gente vai falar dos outros pilares e continuar isso aqui, vou pedir para a produção colocar um vídeo do nosso advogado, do Advogado Clube, que ele sempre dá umas dicas boas pro pessoal, Bacana. Dicas jurídicas. Então, se a produção puder colocar, tá bom, produção?
A legislação, na maioria dos casos, prevê que os sócios e administradores das empresas não vão responder pelas obrigações da empresa com seus próprios bens. Mas essa regra não é absoluta e em muitos casos os administradores, principalmente o sócio administrador, pode responder com os próprios bens por obrigações ou por danos causados pela empresa. Todo mundo conhece algum caso de alguma empresa em que o sócio já foi responsabilizado por alguma dívida trabalhista ou alguma dívida fiscal e acabou pagando com uma casa, um carro ou o próprio dinheiro que ele tinha em conta pelas obrigações da empresa. Mas esse não é o único caso. Existem outras possibilidades em que os sócios podem vir a ser responsabilizados com seus próprios bens pelas obrigações das empresas. É o caso quando ele agir contra os interesses da empresa, ele usar a empresa de uma forma para fraudar outros credores, ou o que está sendo cada vez mais comum é a responsabilidade do sócio por danos causados por erros contábeis. É aquela não previsão correta do balanço da empresa que pode trazer um prejuízo ou uma certa até uma autuação fiscal contra a empresa. Além desses casos, existe ainda a possibilidade de responsabilidade criminal, responsabilidade administrativa e mesmo a responsabilidade ambiental do sócio, dependendo da atividade que a empresa exerce. Então, a dica dessa semana é sempre buscar a consultoria de um consultor de risco ou um consultor jurídico que podem apontar diretamente quais os riscos estão envolvidos na sua atividade para que você possa mitigá-los e não cair nessa armadilha de ter que responder com seus próprios bens. Essa é a dica dessa semana, até a próxima! Você viu aí as dicas jurídicas com o nosso advogado, Gabriel Gaga. Muito obrigado, viu, Gabriel? A gente vai pegar, inclusive, esse seu vídeo para falar um pouquinho sobre essas formas tributárias aí de investimentos e tudo mais. Então já vamos pegar até um gancho. E você que está aqui com a gente, obrigado por compartilhar. Tem diversos comentários. A Helena Garcia tá elogiando a mãe mais que tudo, hein? A Laura, minha filha. Laura, tá com... Ela é porque é o celular da avó. Já comentando aqui. Mamãe, você é a melhor. Luciene também, Sena Xavier, comentou mulher inteligente, maravilhosa. O pessoal todo participando aqui da gente. Hoje eu senti uma falta de uma pessoa especial. Minha avó. Será que você tá aí, vó? Todo o programa você nunca perdeu. Mas se tiver, boa noite pro você e pro vô. Então já vamos pegar um pouquinho nesse gancho que a gente vai falar um pouquinho sobre investimento e essa forma tributária também. Sim, então só finalizando aqui o pilar do investimentos, né, que você viu que a gente decorreu bastante sobre isso, eu sempre falo para os meus alunos, clientes, pares, parceiros, amigos, família, que risco tem todo lugar e tudo para que existe. Nem dinheiro debaixo do colchão salva. Essa é a minha frase clichê. Nem dinheiro debaixo do colchão salva. Então, procure um especialista, procure um profissional que vai te dar as orientações, que vai saber o que é melhor para você, dado o seu momento de vida, a sua necessidade e o seu grau de risco, ok? E pegando o gancho, então, a gente falou de 2, né? Então, a gente tem mais 4 pilares. Não adianta você também construir um patrimônio financeiro se a gente não falar de risco, né? A gente precisa de gestão de risco, fazer a gestão desses riscos. E aí, imagina, você tem uma casa, leva 15 anos para construir essa casa e, de repente, ela pega fogo, né? Você batalha para comprar um carro, não faz um seguro, de repente bate, né? Então, a gestão de risco é muito importante. Ela vem com o crescimento do patrimônio, né? Aí falamos sobre o 4º pilar, que aí a gente está falando de planejamento tributário, fiscal, né? Que aí pegando o gancho do advogado, onde a gente precisa procurar profissionais, né? Como Gabriel, né? Desculpa, o Gabriel, para orientar onde você pode pagar menos imposto, né? Que dá para fazer. Então, às vezes a gente paga imposto demais e nem precisava de tanto, né? E o 5º pilar a gente fala de aposentadoria, né? Então a gente fala de previdência privada. A gente não pode jogar a responsabilidade de uma aposentadoria nas mãos do governo. A responsabilidade é nossa. Com as reformas tributárias a gente não sabe se a gente vai ter recursos o suficiente para manter o nosso padrão de vida. Imagine uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês e se aposenta com o teto de hoje, que é 5.800 reais. Olha o tanto que não cai, né? E a gente precisa pensar nisso agora, né? E a gente fala do 6º e último pilar, que aí eu vou passar a palavra para o Wendel, que é a questão da sucessão patrimonial. Sim, né? Eu vou até dar um adendo nessa parte de previdência aqui.
A formatação da Previdência, as pessoas têm um pouco de dificuldade de assimilar a palavra Previdência e jogar isso em cima do produto, tá? Previdência social, né? Aquele mapa mental, meu Deus, isso, Previdência exatamente. social, eu tô fora. Exatamente. E a mesma coisa, Previdência privada, produto, e a mesma coisa serve para poupança, que não poupa nada, né? Então, assim, acho que dá para vocês entenderem que as palavras, o marketing é muito bem feito, né? Não compra nada. Mas é verdade, né? Então, assim, a questão de previdência, previdência social, obviamente, eu acho que se a pessoa tiver uma condição, uma formação, um conhecimento de formar a sua própria previdência para o longo prazo e não deixar isso para que o governo faça isso, tá? Eu acho que é a melhor decisão que qualquer pessoa pode tomar hoje. Você que está assistindo isso, tome essa decisão hoje, comece a poupar, pense no seu futuro. Pense aonde é que você quer estar daqui 35 anos, quando que você vai querer se aposentar, já é um bom ponto de partida. E para falar de previdência privada produto, tá, gente? Que a previdência privada também não aposenta ninguém, tá? A previdência privada, ela serve basicamente para duas coisas. Obviamente, se a pessoa não tem educação financeira, ela força para a pessoa guardar dinheiro, tá? Então, de tudo não é ruim. Só que o que acontece? Qual é o verdadeiro objetivo da previdência privada? Tributária. Então, chega no final do ano, tem alguns modelos de previdência que não vou entrar dentro a fundo, que fica muito técnico, as VGBLs, PGBLs, enfim, tem os modelos regressivos, progressivos, enfim, tem uma infinidade de coisa. Quem tiver esse tipo de modelo, depois quiser entrar no chat, mandar pra gente aqui, a gente ajuda, mas existem alguns modelos que aí se chega no final do ano, você consegue fazer um abatimento do valor total do imposto declarado na renda. Então, existe esse incentivo fiscal por trás da geração de uma previdência privada, ok? E a segunda parte é a sucessão. Esse capital alocado montado dentro de uma previdência privada, quando a pessoa que formou esse patrimônio se ausentar, né, ele é passado aos seus beneficiários sem entrar em inventário, ou seja, ele passa sem nenhum tipo de tributação, né? Então ela serve basicamente para isso. E normalmente nas instituições mais tradicionais, que são as instituições bancárias que a gente tem hoje, o que faz render essa previdência? Tem um fundo de investimento lá dentro, não tem mágica, não acontece nenhuma mágica. Se a previdência sua não rende nada, é porque tem o fundo lá dentro, o fundo de investimento lá dentro está ruim. Porque a gestora que está fazendo a gestão desse patrimônio não está fazendo um bom trabalho. Ou às vezes até poderia fazer, mas não faz para poder pegar um spread, aí entra até algum tipo de conflito de interesse que eu não vou me atrever a falar o que pode acontecer. Mas mais uma vez, pegando o gancho do Wendel, a importância de se ter um assessor de investimentos, um profissional para dar a orientação individualizada, independente de tamanho de patrimônio, né? Obviamente que quanto maior o patrimônio, mais dá para se otimizar, né, a questão, mas, pessoal, é muito importante, tá? E assim, grandes bancos, eles, na verdade, como eu posso explicar? Quando você vai falar com o seu gerente de contas, né, o seu gerente de contas, ele é o quê? Ele é um generalista, né? Ele entende, ele é um clínico geral, vamos fazer uma analogia assim, né? Então ele entende de crédito, ele entende de financiamento de imóvel, de carro, de seguro, né? Previdência ali, de comercialização, mas ele não é especialista no assunto. Você, né? pode falar isso com propriedade, porque você já 17 foi, anos. Né? 17 anos. Eu só não fui gerente de conta, mas eu trabalhei em parceria com agências, né? E isso assim, independente de banco. Tá? O cara que está ali, ele está ali na frente para atender o cliente e dar várias, né? Ele sabe um pouquinho de cada coisa, né? O cliente vai lá, precisa de um seguro de vida, ele entende, passa para um especialista de seguro, passa para um especialista de previdência, assim sucessivamente. Agora, quando vai falar de investimento, não tem profissional melhor que seja o especialista do investimentos / assessor. Porque eu e o Wendel, né, pegamos como gancho, quanto tempo, Wendel, você teve que estudar para tirar as suas certificações, ganhar um conhecimento profundo para aplicar hoje o seu trabalho na vida das pessoas, para você fazer a diferença na vida das pessoas. Então é uma coisa muito especializada mesmo, assim. São cálculos demonstrados através de cálculos de que, gente, dá para otimizar a grana, seja em época de crise, seja em não crise,
Cada momento vai ser um momento, cada produto vai ser o seu produto. Sim, só puxando aqui a farinha para a nossa profissão, né? Hoje, se somar todos os profissionais que são agentes autônomos de investimentos, os assessores, né? Não chegam a 9 mil profissionais, de tão especializada que é a área. E a certificação hoje, nacionalmente, ela é mais difícil de se tirar, né? A gente tem uma aprovação aí de 4-1, ou seja, você precisa fazer 4 vezes a prova para você passar nela. Então, realmente uma especialidade realmente muito difícil de você trabalhar em cima disso. E realmente, o que você falou aí, cada caso é um caso mesmo, a gente tem que avaliar separadamente e é tudo muito, muito individualizado. E aí agora, puxando o gancho da parte do planejamento financeiro que trabalha, né, com um pilar de planejamento sucessório, que é o seguinte: a gente vive hoje num país que não tem essa cultura de fazer a sucessão, né, de tentar perceber que é um problema, sim, em vida, que você pode evitar no seu patrimônio. Né? A maioria dos outros países, não só os evoluídos, a maioria dos outros países também emergentes já entendem e já trabalham o planejamento sucessório, que quer dizer o quê? Não deixar, para quem ficar para trás, quem são seus dependentes, e não deixar o seu patrimônio ser rasgado no final das contas por todos os custos que vão levar a passagem desse patrimônio adiante depois no inventário. Aí entra custos com cartório, advocatício, impostos que por exemplo, hoje, todos esses gastos giram em torno de 11% que a gente tem a sucessão hoje. Então, se eu tenho um patrimônio de aproximadamente aí 10 milhões de reais, que não é uma realidade longe para Poços de Caldas, né? Hoje a gente tem um ticket médio bem alto aqui, muitas vezes muito mobilizado em imóveis, um patrimônio de 10 milhões de reais, hoje eu gastaria, a família, né, gastaria na faixa de 1 milhão e 100 só para pegar o que já é dele. Com custos advocatícios, papel. Com tudo ali, mais ou menos 11%. Absurdo. Se o cenário de reforma tributária passar, e vai passar, porque hoje a sucessão ainda é muito barata quando se comparado com outros países, né? Então vai passar provavelmente isso, e vai passar por algo em torno de 19%. Né? Então a gente vai gastar, o cara que tem 10 milhões em patrimônio gasta quase 2 para suceder. Sendo que em vida, se a gente conseguir, aliás, a gente consegue, mas se as pessoas entenderem que existem possibilidades de fazer esse tipo de sucessão e você vai economizar impostos e ainda por cima evitar dor de cabeça no futuro para a pessoa que naquele momento já vai estar passando por um momento muito difícil. Então assim, dos pilares é o mais delicado de se falar, porque ninguém quer chegar para um pai e falar assim: pai, vamos ver o que a gente pode fazer do patrimônio que você juntou aqui para você já passar para a gente. Ô pai, vamos tentar, sei lá, vamos montar uma previdência privada para a gente ter a sucessão. Ninguém sabe disso. Ou, pai, você já ouviu falar em seguro com apólice, que é uma apólice comprada? Não, esse negócio de seguro, de banco, isso, pelo amor de Deus. Só que existem várias outras formas. Eu falei que é a previdência privada, e hoje existe um modelo muito fiel, que são 3 empresas que trabalham aqui hoje no país. Eu não posso falar o nome delas? Pode. Depois elas patrocinam. É verdade. Hoje existem três principais empresas aqui que vendem essa apólice para as pessoas, né? E onde é que eu quero chegar nisso? É a Prudential, Mongeral e MetLife. São 3 empresas que te vendem uma apólice. Então, a partir do momento que eu quero ser um segurado, eu vou me propor que essa seguradora compre o meu estado de saúde, o meu estado de vida atual, correto? Então ela vem hoje, faz os exames em mim hoje, né? E eu vou ter o que a gente chama de whole life, que é o seguro vida inteira, que é o chamado em alguns lugares seguro resgatável, enfim. É aquele seguro que eu vou pagar ele durante tantos anos e pro resto da vida eu vou ter ele. É como se fosse uma capitalização, existe isso. Então, se você tem hoje, assim, o cara que tem um patrimônio de 10 milhões e sabe que vai passar uma reforma, e a gente está falando de reforma em curto prazo, né? Isso pode vir muitas outras reformas até o cara, né, até uma ausência. Então, vamos supor, no pior dos cenários, que já estaremos trabalhando com 19% na sucessão. Então, a gente vai ter que ter um patrimônio em liquidez ali naquele momento, para sempre, para planejar isso, em torno do cara que tem 10 milhões, em torno de 2 milhões. Então, a gente faria uma apólice de seguro comprada, desse jeito, no valor de 2 milhões de reais. Só que se eu sou muito novo, aí vem o X da questão. Se eu sou um cara novo,
qual que é o risco para a empresa que eu ofereço? É muito baixo. Então, eu estou comprando 2 milhões para a sucessão minha e normalmente eu, com 26 anos, hoje eu pago a minha apólice seguro, representa, se eu não estou enganado, 29% da minha apólice total. Então, esse cara lá, esse senhor que tem um patrimônio que vai montar a apólice de 2 milhões de reais, ele pagaria ali algo em torno de 600 mil reais para ter os 2 milhões. No caso da Previdência Privada, se ele quisesse ter o patrimônio de 2 milhões para poder fazer sucessão, ele teria que ter realmente 2 milhões ali aportado. Então você faz uma alavancagem. Então isso está muito casado. Só que é muito difícil entender de falar de planejamento sucessório e a pessoa não tentar pensar no produto, em seguro, porque a palavra seguro meio que soa mal pra gente que é brasileiro, né? Como verdade, previdência privada, né? Que as pessoas já relacionam a INSS, a Previdência Social, já fica todo mundo com medo, sem saber que a privada traz muitos benefícios, como inclusive o 6º pilar, que é a questão da sucessão patrimonial e o benefício fiscal, sim, que é uma das coisas assim muito bacanas que a gente faz, né? Quando a gente faz uma análise de planejamento financeiro, e a gente mostra em números, gente, eu juro, foram quase 1.000 famílias atendidas pela Martelo Educação Financeira lá em São Paulo. Não tem quem no final olhe e fala, meu Deus! E se você faz isso muito novo, como ele está falando, as possibilidades de você ter essa liberdade financeira, que é o que todo mundo, independência financeira, que é o que todo mundo busca, né? Ela é muito maior. Ela é muito maior. Né? E assim, pegando assim, um apanhadão de tudo que a gente falou, né? Já aproveita para falar as últimas palavras pro pessoal de casa também. Então, só pegando apanhadão, né? A gente falou do primeiro pilar, que é a educação financeira, o segundo pilar, que vem depois da educação financeira, que é investimentos. Terceiro pilar, que não adianta eu construir um patrimônio, e onde a gente fala de gerir o risco desse patrimônio, do meu carro, do meu imóvel, da minha saúde, né, num plano de saúde que seja. O quarto pilar, a gente falou de planejamento fiscal, né, que é onde você pode ter os benefícios, e que previdência também entra nisso, né? E às vezes tem famílias que ela paga tanto imposto que quando você faz o cálculo lá de um planejamento fiscal, a grana que sobra, guarda. Né? E aí você vai montando aos poucos o seu patrimônio. A gente falou do quinto, que é a aposentadoria. Quanto mais jovem se começar, menos se aporta. Né? E a gente falou do último, que é o planejamento sucessório, que o Andrew comentou. Né? Só para fazer uma observação aqui, um assunto que também é muito importante. Aliás, eu acho que é um dos mais importantes para falar de sucessão para quem é empresário. Hoje a gente tem no Brasil uma facilidade muito grande de você ter problemas com a tributação, no final das contas, né? E aí hoje a gente tem um absurdo de capital social de empresas que são montadas, que no final das contas está lá. Por exemplo, tem milhões de empresas CNPJs que tem como capital social muito mais do que está declarado. Então, às vezes eu tenho uma empresa, abrir um CNPJ com capital social de 100 mil reais ali, e realmente aquela empresa vale 50 milhões. E aí o que vai acontecer com a reforma tributária? A hora que o cartório começar a casar, né, digitalmente todos os processos, a gente vai ter o ganho de capital na sucessão. E aí você vai ter a tributação da sua declaração, aquele cara que declarou que a empresa valia 50 e estava valendo 50 milhões, vai ter todo esse desarranjo. Então é mais uma vez onde o cara tem que se preocupar na sucessão. Que ele vai ter que começar a se preocupar agora com a sucessão do valor real das coisas dele e jogar para a realidade o real valor. Não adianta, não tem milagre, algum momento isso vai estourar para algum lado e a reforma tributária está aí para fazer isso. Consulte um assessor de investimentos. E, gente, assim, qual que é o intuito, né, da gente falar sobre o dinheiro? Para nós, né, é muito difícil a gente falar de dinheiro, né? Dinheiro dá a impressão que a gente tem um bloqueio, um certo bloqueio, talvez alguma crença que a gente traga de falar quanto eu ganho, olha, vou, né? Como que você vai, por exemplo, se você procurar um profissional, né? Vou fazer a analogia do médico de novo. Você está com um problema de saúde, você vai no médico, o médico vai chegar para você e perguntar assim: e aí, meu filho, o que você precisa? Ah, não vou falar. Ai, não dá para falar. Mas o que você come?
você não vai falar, como que ele vai poder te ajudar? Mesma coisa nosso posicionamento aqui. Então, às vezes, você está atendendo um cliente, né, e você quer ajudá-lo, mas às vezes, por conta desse bloqueio de se falar em dinheiro, a pessoa abre muito pouco o que ela tem, né, às vezes, e aí o profissional não vai conseguir realmente ajudá-lo ali onde precisa. Né? Então, é extremamente importante as pessoas terem essa consciência que do mesmo jeito que existe o profissional da saúde, existe o profissional do dinheiro, né? Que está ali para ajudar as pessoas, está ali para isso mesmo. Para né? auxiliar na saúde financeira. Pois é, não é saúde física, mas a financeira, exatamente. Né? E assim, tudo isso que a gente fez nesses 3 blocos, desde o começo, qual que é o objetivo disso tudo? É você, não é juntar dinheiro, eu quero mais e mais e mais. É lá no futuro você poder ter escolhas. Né? Tempo para sua família, para viajar, para viver bem, com saúde. Né? Então, do mesmo jeito que hoje você cuida da sua saúde física, você tem que cuidar da sua saúde financeira. Porque uma falta de educação financeira ou um planejamento financeiro ao longo da vida, você vai se frustrar e vai, às vezes, até antecipar, né, a sua morte, porque a gente nasce, vive, constrói e morre. É a lei natural da vida para todo mundo. Né? E a gente está aqui, enquanto profissionais, para ajudar essas pessoas a ter esta passagem de vida de forma plena, né, tranquila, deixar a família, né, ali numa base estruturada. Né? Porque o nosso maior bem, antes do dinheiro, quem que é? Nossa família. Então a gente faz por eles. Tudo isso que a gente está falando aqui diverge para a família, para o seu bem-estar, para você. É de dentro para fora. Tá? Andrew, as últimas palavras, pessoal. Bom, eu acho que a Elaine já falou tudo que eu sinto aqui, né? Eu acho que eu sempre brinco com a Elaine, a gente já fez uma amizade há tão pouco tempo que a gente se conhece e tem uma sinergia absurda, então a gente pensa muito igual, mas é exatamente isso. No fundo, a gente vai acabar fazendo para a família, o futuro, etc., a qualidade de vida. Então, assim, quem não quer ter isso? Nossa, pode perguntar aí na live, abre a enquete. Quem não quer ter qualidade de vida, né? Quem sonha com essa qualidade de vida? Quem não quer, todo mundo quer ter. Então, poxa, qual é o preço a se pagar? Vamos começar a entender um pouquinho mais sobre o assunto. Procura quem sabe, procura realmente cada um na sua área. Você está com dor de barriga, você não vai procurar um neurologista, né? Então vamos trabalhar muito nessa linha aí. Agradecer mais uma vez aí vocês aí pelo espaço que está dando pra gente. Obrigado, Elaine, aí pelo enriquecimento que sempre agrega demais. E assim, obrigado mesmo pelo espaço que vocês estão dando para mim, para a Wise, para a gente sempre falando aqui. E sempre que precisar, pode convidar a gente, que a gente está disponível aí sempre. E o escritório está aberto para vocês, apesar que está em termos de reforma lá, vai ficar maravilhoso para receber todo mundo lá. Viu? Gratidão. Queria agradecer, obrigado, Elaine. Gratidão a vocês também. Acabou de chegar com posso, comentei com ela pois antes. Nossa, coisa boa, que bom que você veio pra cá, que bom que deu tudo certo isso. Tudo. E eu até mandei uma mensagem pra você hoje no celular, né? Falei do Wendel, falei, nossa, quem é o Wendel na minha vida, né? Tipo, foram os primeiros caras que me estenderam a mão aqui. Isso eu falo de boca cheia, né? Pessoas que a gente pode confiar, a gente pode contar. E você até colocou, vamos juntos. Aí eu coloquei, vamos e estamos juntos. Vamos, né? Estamos juntos. Então, essa sinergia é muito legal, independente de o que se faça, né? A lei da sobrevivência de cada um, independente disso, a energia, o amor, ele é muito maior que tudo isso, né? Agradecer o Wendel também. Obrigado, o Wendel, que é desde o início com a gente, sócio fundador do clube. Desde o início mesmo, acreditou na gente, nunca deixou a gente de lado, já foi patrocinador de evento, tudo, então a gente tem uma gratidão muito grande por tudo. E o pessoal sempre fala, Felipe, você tá novo também, você tem que se espelhar no Andrew, a gente tá ali. É muito bacana ver que a gente, além de ter esse laço empresarial, tudo, a gente se tornou muito amigo. Você tinha que fazer uma live com ele só pra ele contar a história de vida dele, cara. Eu sou suspeita pra falar. Okay. Então, muito obrigado. Então, obrigado você que assistiu com a gente. Não estou aqui com o tablet se desligou, não sei o que aconteceu, mas se você comentou, boa noite pra você. Obrigado por estar aqui com a gente até agora. Obrigado você que compartilhou. Como você sabe, semana que vem tem mais. Diz rumores que esse é o melhor programa empresarial da TV.
da TV brasileira, hein? Então, semana que vem, 7 horas da noite, teremos novamente o programa Conecta. Então, você que está aqui com a gente, conecte-se com o Clube de Empresários.